Olá, turma! Chegamos na terceira parte do assunto voltado à ressonância magnética, a terceira e última parte. E na nossa aula passada, nós vimos sobre a parte das bobinas, a importância tanto das bobinas de radiofrequência como das bobinas de gradiente, e a diferença de cada uma. Vimos também várias imagens voltadas às ponderações de imagem da ressonância, a ponderação T1, a ponderação T2. Vimos também a questão da importância de uma anamnese bem feita, bem realizada. E hoje vamos voltar a atenção para os aparelhos de ressonância magnética, se há diferenças e quais diferenças são essas. E também vamos focar na parte da segurança da ressonância magnética, das contraindicações, tanto absolutas como relativas. Será que todos podem fazer esse exame? Podem entrar na sala com o magneto? Vamos ver também alguns casos de notícias na mídia de pessoas que tiveram acidentes realizando o exame da ressonância magnética. E vamos concluir com o meio de contraste utilizado na ressonância magnética e as vantagens e desvantagens também desse exame, tá? Então, para começarmos, a gente vai focar nos aparelhos de ressonância magnética, Como toda tecnologia, há vários e vários estilos, várias marcas, vários fabricantes, de cada tecnologia. E em relação aos aparelhos de ressonância, de raio-x ou de tomografia, é a mesma coisa, similar, certo? Então, quais são as diferenças nos aparelhos de ressonância magnética? Então, há sim diferenças. Então, bora lá. Aqui eu trouxe dois aparelhos, certo? Olhando pela imagem, você já consegue ter uma noção que há diferenças nos aparelhos de ressonância magnética. Mas será que essas diferenças entre os aparelhos acaba também tendo uma grande diferença aí em relação à qualidade de imagem, qualidade do exame? Sim, afeta sim diretamente na qualidade, no desempenho de cada exame, tá bom? Então, os equipamentos que nós chamamos de permanentes, eles também são chamados de ressonância magnética aberta. É importante que vocês estejam aí com um caderno, com papel, uma folha, um papel, para poder fazer algumas observações, até para estudarem para a nossa avaliação, tá bom? Então, esse primeiro equipamento, ele é um equipamento de ressonância, certo? Ele é chamado de equipamento permanente, também conhecido como ressonância magnética aberta. Por que aberta? Porque a gente consegue ver que o design dele é diferente desse aqui, que é bastante conhecido, que parece um túnel mesmo que o paciente entra, ele fica posicionado no interior do túnel, tá vendo? Então, esse aqui é chamado de equipamento de ressonância aberta, e este aqui é chamado de supercondutor, são os equipamentos supercondutores, ou ressonância magnética fechada. Tem diferenças em relação à qualidade de imagem de cada equipamento desse? Sim, tem diferenças. Então, a grande diferença é que quanto mais fechado for uma máquina de ressonância, como essa aqui supercondutora, maior vai ser a emissão do campo magnético, certo? Então, anote. Quanto maior for, ou melhor, quanto mais fechado for a máquina de ressonância, maior vai ser a potência, a energia daquele campo magnético, certo? Então, com essa definição, fica mais fácil a gente entender por que há diferenças nos aparelhos de ressonância magnética e que isso interfere sim diretamente na qualidade dos exames. Nesse aqui, que é considerado a ressonância magnética aberta, chamado de permanente, que a gente vai entender melhor ao longo dos slides, ela tem um campo magnético menor, porque ela não é fechada, Aqui há a emissão do campo magnético, mas não são todos os exames
que é realizado aqui nesse equipamento. Por quê? Porque precisa de um campo magnético muito forte. Por exemplo, uma ressonância dos vasos do cérebro, uma ressonância do coração, uma ressonância do abdômen. Então precisa de uma resolução muito alta, precisa de um campo magnético forte, certo? Já esse equipamento supercondutor, como ele é todo fechado, ele gera um campo magnético mais forte. Então, essa força, esse campo magnético intenso, forte, ele vai ter, né, força o suficiente para fazer o quê? Para fazer o alinhamento dos átomos de hidrogênio do corpo do paciente. Então, quanto maior for o campo magnético do equipamento de ressonância, maior será o alinhamento dos átomos de hidrogênio do corpo do paciente e quanto maior for o alinhamento desses átomos de hidrogênio, melhor vai ser a qualidade do exame, certo? Então, essa aí é uma dica valiosa, né, com base no princípio físico da ressonância, em relação aos diferentes equipamentos que existem, certo? Existem clínicas, né, que possuem mais de um equipamento de ressonância, né? Possui esse aqui, o equipamento de ressonância aberto, e possui esse aqui, supercondutor fechado. Por quê? Qual é o propósito? Esse equipamento aberto, ele é muito utilizado para pacientes que têm claustrofobia, pacientes que têm pavor de ficar em lugares apertados, como é o caso aqui desse equipamento supercondutor, né? Então, quando, pela anamnese, pela entrevista, né, pela conversa do paciente, os profissionais da equipe sentirem que o paciente ele tem um medo, ele tem uma fobia, e aí faz a troca, né, coloca esse paciente nesse equipamento aqui permanente, de baixo campo, né, onde consegue fazer o exame. É um exame, gente, com qualidade, mas comparado com o supercondutor, é com a qualidade maior, certo? Então, se for uma coluna para fazer, se for um crânio, uma hipófise, então pode ser feito aqui nesse equipamento permanente, né? Os supercondutores já é voltado para exames, né, como um abdômen completo, como uma angiorressonância, uma ressonância magnética do coração, do joelho, certo? Que precisam mesmo de uma qualidade maior, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês o magneto principal, tá vendo? Aqui é o magneto, né? Que fica aqui, acoplado aqui, né? Nessa partezinha aqui do equipamento, certo? Esse aqui é da marca Philips, mas existem várias outras marcas, como Siemens, LG, Philips, né? Como essa daqui. E aqui eu coloquei para vocês terem uma noção que a potência de um magneto, né? Do magneto da ressonância, ela pode variar de 0,1 a 3 Tesla. O que é Tesla? Tesla é a unidade de medida para medir o campo magnético, tá bom? Então, para a gente ter uma noção de quanto essa potência do campo magnético ela é muito, muito alta, a gente pode ter como exemplo o campo natural, o campo magnético da Terra, que é de aproximadamente 0,00005 Tesla. Então, imagine só, ele é mais potente do que o campo magnético da Terra natural. Então, a gente já tem uma noção de que a potência do campo magnético realmente é muito alta, né? Pois ela consegue alinhar os átomos de hidrogênio de uma estrutura do corpo de uma pessoa, né, que está sendo exposta a esse campo. Então, aqui eu coloquei os 3 tipos, certo, de aparelhos de ressonância magnética. Então, temos aí, primeiro, chamado de resistivos, certo? Segundo, os permanentes e terceiro, os supercondutores. Os resistivos são aqueles equipamentos de ressonância que eles são mais antigos e que necessitam de alta energia elétrica, então o custo da energia elétrica é muito alta, então acaba assim ficando em desuso, né? Porque a clínica e o hospital eles sempre vão visar pelo custo-benefício, né? Então esse aqui ele necessita de alta energia para poder funcionar, então a energia elétrica acaba custando muito alta. O segundo tipo de equipamento de ressonância são os permanentes.
quais são as características? São aqueles que eu mostrei, né, que é a ressonância aberta, que é benéfico para os pacientes claustrofóbicos, ou seja, pacientes que têm fobia, né, a lugares fechados. Esse equipamento tem um baixo custo operacional, que é uma grande vantagem, mas por outro lado ele tem um baixo campo, ou seja, a emissão do campo magnético ela é baixa, não é alta como o supercondutor. E vai até 0,3 Tesla. Então não são todos os exames que podem ser feitos nessa máquina, por causa do baixo campo que ela possui. Tá bom? E enfim, chegamos no terceiro, que são os equipamentos supercondutores, né? Por que supercondutores? Porque eles possuem materiais supercondutores, ou seja, que conduzem bastante energia, certo? É lógico, né? Se esses equipamentos supercondutores, eles emitem forte campo magnético, precisa também, né, de uma alta energia, certo? Então, sempre quando a gente pensa em energia, a gente sempre tem que ter um dispositivo de segurança, porque aí pode a energia ficar muito alta e acontecer, né, uma explosão, entrar em combustão. Então, essa é a mesma linha de raciocínio para esse aparelho. Eles são formados por materiais supercondutores, que conduzem bastante energia, né? Ele precisa de um elemento chamado de hélio líquido, que deve ficar em seu interior a 269 graus Celsius negativo, certo? E esse hélio líquido, ele precisa sempre ser passado por manutenções, porque esse hélio líquido ajuda, né, na questão da refrigeração, né, desse equipamento. Então, ele precisa sempre ser observado, sempre passar por manutenções. E o valor dele é bastante alto. Por isso que esses aparelhos supercondutores da ressonância, eles são muito caros, certo? Então, isso tudo leva a gerar um alto campo magnético que vai de 0,5 a 4 Tesla, gente. Então, a emissão é muito forte, tá? E, por outro lado, ele gasta uma energia mínima. Então, vamos dizer que ele é o melhor equipamento, né, para se ter uma clínica, um hospital conceituado aí. Então, aqui a gente consegue ver o magneto, né? Aqui nós temos no magneto painel de controle, parecido com a tomografia, né? A gente consegue abaixar, levantar a mesa, né? Fazer com que ela entre, que ela saia, tá? Aqui é a mesa onde é posicionado o paciente ele fica dentro aqui desse magneto em forma de túnel, tá bom? Então, chegamos aqui na parte onde eu fiz aqui uma revisãozinha de todos os pontos dentro do processo físico, né? Como vocês viram, o processo físico da ressonância ela é diferente de todos os outros métodos de imagem da radiologia, né? Eu sei que é muito novo para vocês, porque desde o início do curso vocês sempre ouvem falar sobre produção de raio-x, sobre elétrons, cátodo, ânodo, né? Colimação, chassi, e chega aí na parte da ressonância e tem que aprender, né, outro processo físico. Eu sei que é bem complicado, mas dá tudo certo se você conseguir seguir, né, a linha de raciocínio e entender, né, cada ponto aí específico do processo físico. E aqui eu coloquei, né, como se fosse uma revisãozinha, né, um fichamento dos principais pontos do processo físico. Então, nós vimos que a primeira coisa que acontece quando o paciente ele entra, né, na sala, ele é posicionado, começa a ter um alinhamento com os hidrogênios, ou os prótons de hidrogênio do corpo, né? Vimos que o hidrogênio ele tem três motivos levam a ele ser o escolhido da ressonância, porque ele é um átomo de hidrogênio que tem uma grande quantidade no nosso corpo, né? E também porque ele é bem sensível ao campo magnético, e ele é diferente do tecido patológico do tecido sadio. Então, por esses três motivos, esse hidrogênio ele é o átomo escolhido pela ressonância para serem alinhados, certo? Ao forte campo magnético. Então, o forte campo magnético faz isso, ele alinha os hidrogênios do corpo. Vimos também que esses átomos de hidrogênio, eles fazem um fenômeno de precessão, que é um movimento que eles fazem em torno do seu próprio eixo, né? Vimos que para eles conseguirem sair da posição inicial e serem coletados o sinal, eles precisam
da ajuda aí do pulso de radiofrequência, né? Que vai fornecer energia, vai excitar esses átomos de hidrogênio para poder ir para outro eixo, né? Fazer um movimento de precessão e aí conseguir captar o sinal. Logo depois, ao desligamento do pulso de radiofrequência, eles entram na fase de relaxamento e aí dá início às imagens T1 e T2 da ressonância que vocês viram na última aula. O sinal da ressonância, ou seja, as informações da ressonância, é adquirido por meio da bobina, né? Então, vocês viram que existe aí as bobinas de gradiente, que é como se fossem ajudadoras do campo magnético, e existem as bobinas, né, de radiofrequência, que são como antenas que devem ser acopladas mesmo na estrutura do paciente, certo? O sinal, então, ele é processado por meio de um processo matemático, lembra? Que é a transformada de Fourier, onde a gente consegue visualizar as imagens, né, através de uma matriz, pixel, voxel, tá bom? E a imagem, então, ela é formada ponto a ponto numa matriz, que é um conjunto de colunas e linhas, né, que dá início a uma imagem digital. Então, basicamente, é um resumão aí de todo o processo físico da ressonância, para não ter dúvidas, certo? Todos nós sabemos que as imagens da ressonância são imagens com uma grande qualidade, né? E muitas pessoas elas são apaixonadas pela ressonância devido à alta qualidade, né, que ela proporciona. Isso ajuda muito no diagnóstico e leva à escolha de um tratamento, né, mais eficaz, mais eficiente. Um ponto da qualidade de imagem da ressonância, né, que é diferente dos outros métodos de imagem, é o que nós chamamos de relação sinal-ruído, ou seja, RSM. O que significa essa relação sinal-ruído? Vocês já viram que quando eu falo sinal da ressonância, eu estou me referindo às informações, né? Porque a gente lida com ondas de radiofrequência, tem que ser o sinal. Quando a gente vai falar com alguém no telefone, e às vezes está sem sinal na área, ou às vezes a ligação está cortando, você fala não está sem sinal. Ou seja, aquela comunicação, né, não está sendo completada. Então, quando eu falo relação sinal-ruído, eu estou me referindo àquela imagem que tem ruídos, que você já sabe, né, que são artefatos, e aquela imagem que tem um sinal elevado, ou seja, ela é rica em informações, em detalhes, certo? Então, essa relação sinal-ruído, ela mede o sinal puro da ressonância. Imagens com baixos valores de relação sinal-ruído são pobres em detalhes. Então, se eu falar assim, esse exame de ressonância que eu fiz, ela tem uma alta relação sinal-ruído, ou seja, é um exame com uma excelente qualidade. Se eu falar assim, esse exame de ressonância, ela está com uma relação sinal-ruído lá embaixo, está muito baixa, ou seja, com certeza a imagem ela tem baixos valores, né, de qualidade de informação, ela está com artefatos, tá? Então, ruído, só para lembrar, é quando a imagem ela fica granulada, né, que vocês já viram em raio-x, em tomografia, é que nós chamamos de granulação da imagem, que é um tipo de artefato, né? Um exemplo disso são essas duas imagens. A gente consegue observar que são duas ressonâncias do crânio, certo? Só que a primeira, ela está com uma péssima qualidade, né? Qualquer tipo de artefato, né, que ocorreu, isso está impedindo da visualização correta, não dá para enxergar nada. Então, nós chamamos de relação sinal-ruído. E esse exame, ele tem uma relação sinal-ruído baixa, certo? Já nesse aqui, a gente consegue ter uma visualização dele. A gente sabe que é uma ressonância do crânio, sabemos que é uma ressonância do crânio com ponderação T2, porque o líquido está brilhando. A gente consegue ver toda a calota craniana, né, a massa cinzenta. A gente consegue ver os ventrículos laterais. Então, aqui é um exemplo de uma imagem com uma boa relação sinal-ruído, ou uma relação sinal-ruído alta, certo? Um exame com qualidade, tá bom? E quais são os fatores, né, que afetam essa relação sinal-ruído, que contribuem
né, para que o exame seja um exame de qualidade, certo? Então, são 4 fatores aqui. O primeiro fator é em relação à potência do campo magnético. Lembra que eu falei no início que quanto maior for a potência ou a força daquele campo magnético, melhor será a qualidade do exame. Por quê? Porque maior será o alinhamento dos hidrogênios do corpo, certo? Então, equipamentos que têm uma potência do campo magnético muito alta, né, como os equipamentos supercondutores, vai proporcionar exames com uma relação sinal-ruído muito boa, tá bom? Bobinas de radiofrequência. Como vocês viram, as bobinas de radiofrequência são aquelas bobinas, né, que devem ser utilizadas sempre em todos os exames, de acordo com a área, a estrutura que o médico solicitou, né? Então, essas bobinas de radiofrequência, elas ajudam na captação, né, no envio de informações de sinais, certo? Então, as bobinas de radiofrequência, elas devem ser utilizadas com base naquela estrutura. Se for um exame de ressonância do joelho, tem que utilizar uma bobina de ressonância do joelho. Se for de ombro, tem que utilizar uma bobina do ombro, certo? Elas ajudam aí na concepção de um sinal mais forte, melhor, né? E um exame com a maior qualidade, certo? Outro fator que afeta a relação sinal-ruído é a questão do FOV, do campo de visão, que vocês já conhecem desde a tomografia, né? O FOV é aquele campo de visão, né? Aquela tela onde a gente consegue visualizar os exames. E não pode ter uma imagem, uma estrutura grande em um FOV pequenininho, porque vai cortar. Então não pode ser assim, tem que ser tudo alinhadinho, bonitinho, como vocês já sabem, né? E o quarto fator é a questão da espessura do corte. Então, a gente sabe que a espessura de corte nesses exames, como a tomografia, como a ressonância, é o diferencial, né? É o que ajuda o médico a visualizar com maior detalhe, mas também tem que se atentar a essa espessura de corte, da mesma forma da tomografia. Como a máquina, né, a linguagem em inglês, eu coloquei aqui, espessura de corte significa thickness, tá vendo aqui? Aparece dessa forma no programa do computador, tá? E aqui eu coloquei 2 imagens do crânio, no plano sagital de ressonância, e que a gente consegue ver a diferença da espessura de corte, tá vendo? Da primeira imagem e da segunda imagem. Quanto maior for a espessura do corte, como essa aqui na segunda imagem, maior será o sinal da ressonância. Então tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que de um lado é bom ter um corte com espessura bem pequenininha para conseguir ter mais detalhes, só que pode gerar também artefatos, pode prejudicar a qualidade do exame, assim também como na tomografia, tá bom? Quanto maior for a espessura do corte, maior será o sinal da ressonância. Então, não pode também deixar a espessura muito grande e nem tão pequenininha. Tem que ter um equilíbrio para ter uma qualidade de imagem, tá bom? E aí, entramos aqui na parte de segurança da ressonância, certo? Como a ressonância magnética, ela é um exame que tem como base um forte campo magnético, ou seja, um poderoso ímã, tem que se atentar muito nos acessórios, né, naquilo que entra na sala do exame. Por quê? Porque como o ímã ele puxa, né, qualquer coisa de metal, da mesma forma, esse campo magnético muito forte, ele pode puxar qualquer coisa que esteja dentro do corpo do paciente ou que esteja na sala do exame. Então, tem que tomar muito cuidado, certo? A primeira recomendação aqui é que o paciente ele precisa usar roupas confortáveis, né? Não deve ter glúteos metálicos, zíper, porque objetos metálicos afetam a qualidade de imagem, também acontece artefatos, né? Em alguns casos, né, na maioria dos casos, o paciente é orientado a trocar roupa, a vestir um avental hospitalar, certo? Deve também retirar qualquer joia, maquiagem, prótese metálica, cartões magnéticos. Então, o paciente não pode entrar com o celular na mão, ou com anéis, ou com um brinco bem pequenininho, com piercing, não pode, porque vai ser facilmente atraído pelo campo magnético, tá? O paciente deve informar o médico ou o técnico que opera o equipamento, na maioria das vezes, na hora da anamnese, né, da entrevista, se ele usa marca-passo, cardíaco, se ele usa placa de metal, pino ou qualquer outro implante metálico,
válvula cardíaca artificial, grampo de aneurisma. Porque se o paciente ele tiver um desses acessórios aqui, ele não pode nem mesmo entrar na sala de ressonância. Por quê? Porque o campo magnético é um campo que se atrai a objetos de metal. E que esses objetos de metal vão ser facilmente, gente, atraídos por esse campo magnético muito forte, tá bom? Qualquer peça metálica no corpo pode causar um desconforto, tá? Ou uma lesão quando em contato com o forte campo magnético do equipamento. Gente, isso não é só teoria não, isso é verdade, certo? Por isso que eu trouxe, no finalzinho do slide eu vou mostrar, algumas reportagens falando sobre esse aspecto aí da segurança na ressonância magnética, que pode sim levar o paciente a óbito por causa dessas questões de segurança que não foram cumpridas, tá bom? Quais são as indicações para esse exame? Então, nós vimos em tomografia, em raio-x, né, que o raio-x ele é muito passado, né, como primeiro exame de imagem para o médico ele poder descartar patologias e só assim ele passar os exames complementares, né? Vimos que a tomografia ela é muito boa, especialmente para diagnosticar, né, cálculos nos rins, parte óssea, fraturas, né, patologias que acometem mais a parte óssea. E a ressonância ela é mais voltada sim para as partes moles. Isso não significa que um exame de imagem da coluna a gente não vai conseguir visualizar a parte óssea, vamos também. Só que ela tem uma maior sensibilidade para partes moles, né, de preferência aí, doenças do sistema nervoso central, do cérebro, da medula, tá? Ela é perfeita, ela é muito sensível a isso. Então, quais são as indicações? Para diagnosticar uma doença chamada esclerose múltipla, né, quem quiser se aprofundar nessa doença, nessas patologias, podem acessar, certo? É de grande importância, vale muito conhecimento. A esclerose múltipla ela é uma doença degenerativa, né, que acontece nos neurônios. É uma doença que não tem cura, é uma doença rara, que acomete jovens. Por incrível que pareça, é uma doença que acomete jovens, né? No caso, é de uma atriz muito famosa, aquela atriz diarista, que ela sofre há muitos anos, né, com essa esclerose múltipla. Já chegou a um estado de ela não conhecer nem a filha, os parentes próximos, os familiares. É uma doença que na ressonância magnética a gente consegue visualizar bem, né, as áreas aí desgastadas, né, dos neurônios do paciente, tá? Também pode diagnosticar tumores na glândula pituitária, né, a hipófise e no cérebro. Então, ela é ótima para diagnosticar tumores, né, no cérebro. Diagnosticar infecções também, medula espinhal ou articulações. Visualiza ligamentos rompidos no pulso, joelho e tornozelo. A gente vê muito, principalmente em jogadores aí de futebol, atletas em geral, e quando tem algum tipo de acidente, né, no campo, no lugar, está praticando esportes, eles sempre se submetem ao exame de ressonância magnética, né? Principalmente os jogadores de futebol que acabam se machucando, então sempre a mídia relata que o determinado jogador passou por um exame de ressonância para fazer uma cirurgia e tudo mais. Então ela é perfeita para visualizar ligamentos rompidos no joelho, né, no pulso, no tornozelo, também visualizar lesões no ombro, certo? Diagnosticar inflamação dos tendões, né, que é a tendinite, avaliar massas dos tecidos, avaliar tumores, certo? Então tudo isso, a ressonância, ela é ótima para dar um bom diagnóstico. Cistos, hernia de disco, derrames, esses estágios iniciais, ela também pode diagnosticar, tá bom? Mas quais são as vantagens e desvantagens desse exame? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? As vantagens é que a ressonância, ela provê o melhor detalhamento, sim, das estruturas, né? A aquisição de várias sequências e planos anatômicos, então, as imagens são fortes, são diferentes planos anatômicos, que vocês já sabem. A ressonância ela não utiliza radiação ionizante,
Então, ela utiliza ter o campo magnético forte e ondas de rádio, frequência, que não é uma radiação ionizante, mesmo sendo uma radiação, tá bom? Baixo índice de reações adversas ao contraste, a gente vai ver no final, e o contraste é considerado um contraste seguro, utilizado na ressonância magnética. Então, essas são as vantagens, tá vendo? As desvantagens é que o exame é demorado, é um exame pouco útil na emergência. Se vocês observarem, em todo hospital de grande porte na cidade, né, público ou privado, sempre vai ter uma tomografia. Tanto que daqui mesmo em Santo Antônio, no hospital geral, tem tomografia, mas não tem ressonância. Por quê? Porque o exame de ressonância é um exame demorado, é um exame muito sensível ao movimento. O paciente ele precisa ficar 15, 20 minutos imóvel sem se mexer. Então é um exame que demora realmente. E para a emergência precisa de um exame rápido, né? Mas com qualidade. Então nesse caso a tomografia ela sempre vai estar, ela sempre vai existir, preferencialmente nas emergências. Por quê? Imagine um paciente que teve um acidente, né? E que ele tem que fazer um exame de imagem. Não pode ficar sem fazer exame de imagem. Ele está com muita dor. Ele não vai conseguir ficar imóvel, parado, sem se mover em um exame de ressonância. E se ele se mover, não vai conseguir terminar o exame. O exame ele vai sair com artefatos, vai sair movimentado, borrado, não vai ter jeito. Então, o melhor é uma tomografia com um exame rápido, muito rápido, né? Assim como o raio-x, que vai fornecer também bons detalhes para o médico ele tomar, né, as posições iniciais. Depois ele pode sim passar uma ressonância quando já tiver, né, meditado para conseguir ver melhor a extensão daquela lesão, tá bom? Outra desvantagem são as contraindicações absolutas e relativas, né? Um ponto também que vale a pena vocês aí anotar. Contraindicações é tudo aquilo que é contraindicado, que é proibido, né? Mas a ressonância ela é dividida em duas contraindicações. A contraindicação absoluta e contraindicação relativas. O que significa isso? Contraindicações absolutas é que, de jeito e maneira, mesmo em determinada situação, não pode, de jeito nenhum, o paciente se submeter a esse exame. Por exemplo, como eu mostrei no slide, pacientes com marca-passo, conflito de aneurisma, é contraindicado absoluto, não vai mudar. Não importa a situação, eles não podem fazer o exame de ressonância. Contraindicação relativa depende, né? Depende da situação. É relativo. Por exemplo, a gente sabe que mulheres grávidas não podem fazer exames de imagem, né? Nem raio-x, nem tomografia, nem mamografia. Por quê? Porque a mulher está esperando um feto, né? E que não é seguro, emite radiação, não pode. Mas pode acontecer de uma mulher grávida fazer um exame de ressonância? Pode. Por quê? Porque depende da situação, né? Sempre vão ter que pensar no benefício em relação ao malefício. A ressonância ela não emite radiação ionizante, então ela não é tão perigosa como a tomografia em caso de gestantes, mas é um processo físico, né, que lida com o campo magnético e ondas de rádio. Então, até a ressonância, mulheres grávidas não podem fazer o exame. Depende da situação, né? Depende do médico. O médico deve ver se vale a pena a gestante fazer o exame ou não. Então, isso é o quê? Uma contraindicação relativa, né? Sempre vai ser relacionada a alguma situação, certo? Outro exemplo, um paciente ele tem projéteis de arma de fogo em seu corpo, que não teve a necessidade de retirar. Mas se o paciente ele for fazer um exame de crânio e a bala estiver alojada, vamos dizer, no ombro ou na cervical dele, quando ele for posicionado, o campo magnético ele vai atrair, ele vai puxar aquele projétil de fogo e sim pode levar esse projétil de fogo a sair do lugar e parar no cérebro dele e assim o paciente morrer. Então quem é que vai decidir isso é o médico. Depois que fazer a anamnese, o médico ele vai decidir se vai valer a pena o paciente fazer esse exame ou não, certo? Desvantagens, continuando, há muitas pessoas que não podem fazer esse exame por questão de segurança e há pessoas que são grandes demais para entrar na máquina. Então, como o magnético,
nem todas as pessoas podem estar realizando esse exame, né, por serem grandes demais. Então, essa é uma grande desvantagem. O número de pessoas com claustrofobia no mundo é muito grande. Então, as pessoas que têm pavor, que não conseguem ficar em lugar fechado, têm fobia mesmo, gente, é muito difícil para poder fazer um exame de ressonância. A alternativa é fazer com sedação, né, mas não são todos os lugares que realizam a ressonância magnética com sedação. Mas é aí uma escapatória para esses pacientes que têm claustrofobia, tá? A máquina, ela faz muito barulho, é muito barulho mesmo. Não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer ressonância, realmente faz muito barulho e incomoda muito. E isso nunca vai deixar de existir. Por quê? Porque o barulhão é devido ao que? As ondas de radiofrequência, né? O processamento do exame que está acontecendo, tá? Os pacientes devem ficar completamente imóveis durante longos períodos de tempo. Exatamente. Por exemplo, uma ressonância da cervical, até se o paciente ele engolir a saliva, né, acaba movimentando. E aí tem que repetir de novo o exame. Então, é um exame que o paciente ele precisa mesmo ficar imóvel, ele tem que respirar devagar, ele não pode tossir, não pode se mexer. Senão, o tempo do exame ele dobra, ele triplica, certo? E realmente tem muitas pessoas que não aguentam, não suportam ficar muito tempo imóvel. Principalmente aquelas pessoas que estão com câncer, que estão com alguma patologia, né, séria, não conseguem. Os equipamentos de ressonância são extremamente caros, o que acaba deixando os exames caros também. Então isso não é novidade, né? Os exames de ressonância são caros. Por quê? Porque os equipamentos são muito caros, gente. Equipamento de bilhões, certo? Então, por isso que o exame é muito caro, por isso também que o profissional, ele é caro, né? Ele ganha um pouco mais em relação aos outros métodos de imagem, tá bom? Aqui já foi. Então, aqui eu venho nas contraindicações do exame de ressonância. Então, como eu falei com vocês, existem as contraindicações relativas e absolutas, né? Contraindicações absolutas é que de jeito e maneira podem ser contrariadas, certo? Não tem conversa. E contraindicações relativas é que depende muito da situação que o paciente ele está, né? Como o caso de gestantes que sofrem um acidente, que precisa ver como é que o bebê está. Então, em relação à tomografia e à ressonância, a ressonância ela sempre vai ser a preferida, porque não emite, né, radiação ionizante, certo? Como a tomografia computadorizada, tá? E a relação absoluta é a questão mesmo do marca-passo cardíaco, dos clipes de aneurisma, tá? São contraindicações absolutas, o paciente não pode nem mesmo entrar na sala do campo magnético. Então, assim como na tomografia, nos raios-x, precisa da sinalização, a ressonância, mesmo não emitindo radiação ionizante, ela precisa também ter seu espaço sinalizado, tá? Então, aqui é um exemplo. Ressonância magnética, atenção, proibida a entrada de materiais metálicos, tá vendo? O símbolo aqui do menor, proibido, absolutamente. Marca-passos, implantes metálicos e neuroestimuladores, tá vendo? Então, não pode entrar de jeito e maneira na sala de ressonância, tá? Com materiais metálicos. Até mesmo as pessoas, né, da limpeza, elas têm um treinamento específico para poder limpar a sala de ressonância. A vassoura, o balde não podem ter nada de metal, porque senão é sugado pela máquina, né? Podem ser todos de alumínio, certo? A maca, tudo que vai entrar na sala de ressonância precisa ser diferente, para que não cause acidentes e prejuízos, tá? Aqui é uma imagenzinha do exame de ressonância, para vocês verem como é, bem legal. É uma ressonância magnética do joelho, tá vendo? Olha que bonito. A gente consegue ver, né? A parte do fêmur, da tíbia. Tá vendo? Aqui é o lugar da patela. Ó, a fíbula vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? A fíbula. A musculatura, a veia aqui, ó, o vaso. Tá vendo? É um exame bem legal mesmo. Aqui também tem outro exame chamado de angiorressonância, ou seja, ressonância dos vasos. Essa é uma ressonância cerebral, tá vendo só? Onde a gente
consegue visualizar todas as bactérias do cérebro do paciente. Olha que coisa mais linda. Tá vendo só? Com as ferramentas, o profissional, né, o técnico em radiologia, ao realizar o exame, ele faz toda a limpeza para ficar somente as bactérias, que nós chamamos de polignucleínas. Tá vendo? Então também precisa saber de anatomia, para que não corte, não apague nenhum vasozinho aí, que vai servir para o médico observar e dar um diagnóstico. Tá vendo? É muito legal, muito bonito. E aqui a gente não para em contraste, viu? Aqui é uma sequência de pulso. Lembra que eu falei várias sequências? Uma sequência bem rápida, voltada mesmo para estudos aqui da angiorressonância. Não está com contraste. Tá vendo? Então, um ponto interessante é em relação ao magneto. Ah, Pro, quando termina o expediente, a gente desliga tudo, a gente pode entrar, né? Com materiais metálicos que ela não vai fechar. Não. O magneto, ele nunca desliga. Então, mesmo que o aparelho esteja desligado, que você desliga o aparelho, desliga o monitor, tudo direitinho, o campo magnético, ele sempre vai permanecer ligado, certo? Isso é para a vida. O magneto, ele nunca desliga. Mesmo você desligando o aparelho tudo direitinho, o campo magnético ali presente, que é invisível, não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor, ele sempre vai estar ligado, tá? Então, para realizar um exame de ressonância, o paciente deve passar por uma avaliação quanto à possibilidade de haver algum tipo de contraindicação. Então, retorno a dizer que uma anamnese bem detalhada é de extrema importância na ressonância magnética, certo? E quando eu falar em segurança, vocês têm que pensar em vários pontos em relação à segurança. Marca-passo cardíaco é proibido, grampos intracranianos de aneurisma, né? Aneurisma é uma dilatação do vaso. Então, muitos pacientes que têm aneurisma fazem um processo, né, cirúrgico para colocar esses grampos, para que o aneurisma não venha romper e cause uma hemorragia, né, seguida de morte. Então, grampos intracranianos de aneurisma não podem. Implantes cocleares, bombas de infusão de insulina, corpo estranho metálico que possa sofrer deslocamento, né, um exemplo que eu dei do projeto de fogo, certo? Fragmentos de metais no corpo, como projetos de arma de fogo, tatuagens. Antigamente as tintas, elas possuem traços de metais, então como é metal, né, acaba aí sendo atraído e pode esquentar e levar queimaduras na pele do paciente. Então, não é recomendado mais assim, tatuagens antigas e tatuagens que foram feitas recentemente, certo? Isso tudo a equipe de enfermagem, na anamnese vai avaliar e o médico ele vai decidir. Gravidez no primeiro trimestre, por quê? Porque nesses 3 meses o bebê ainda está em formação. Não há registro, gente, na literatura que a ressonância ela faz algum mal ao corpo humano ou a um bebê. Não há indício, não há nada que prove isso, mas para evitar, né, não é permitido gravidez no primeiro trimestre, salvo de alguma situação relativa, certo? O médico ele vai decidir. Deve tomar cuidado, como eu falei com vocês, até mesmo o pessoal da limpeza, com baldes, material de limpeza que contenha metal, por menor que seja, enceradeiras, torpedo de oxigênio, ferramentas, dentre outros, para que não aconteça isso, como está claro aí nessa imagem, tá vendo? A maca foi facilmente atraída, tá vendo? Enceradeira, cadeira, olha só o estrago que faz. É muito, muito forte o campo magnético, gente. Não podemos subestimar o campo magnético aí da ressonância, tá? Então eu trouxe alguns artigos aqui só para complementar essa parte de segurança e vocês meditarem, refletir na importância de saber não só a técnica em fazer o exame, mas também o porquê, o princípio físico, certo? Daquele equipamento. Não importa se é ressonância, se é raio-x, se é tomografia, tá? Isso é um diferencial na vida de vocês. Então aqui, nessa reportagem aqui, que saiu no Veja, vem falando que homem morre após ficar preso em máquina de ressonância magnética. Como assim? O que foi que aconteceu? Que levou esse homem a morrer em uma máquina de ressonância? Então aqui é a história de um indiano, certo? Rajesh Maru, que ele ficou preso em uma máquina de ressonância. Ele estava no hospital visitando um parente
e quando ele entrou na sala de ressonância magnética segurando um cilindro de oxigênio, onde é proibido a entrada porque é de metal e é facilmente atraído pela máquina de ressonância. Só que o que foi que levou ele a entrar segurando o cilindro de oxigênio? Então, de acordo com a família, um funcionário, gente, teria dito que o equipamento estava desligado e que a máquina, entretanto, a máquina estava ligada e a força magnética teria puxado o cilindro e Rajesh para dentro do equipamento. O que aconteceu? Em poucos minutos, os funcionários perceberam o que aconteceu. Ele foi declarado morto assim que deu entrada na emergência, porque o impulso foi tão grande quando ele foi puxado que a mão dele provavelmente abriu a válvula do cilindro e uma quantidade excessiva de oxigênio tem entrado em seu corpo. Então, tem aí alguns pontos que dá para a gente pensar. Primeiramente, é que um funcionário, uma pessoa, um profissional, falou que o equipamento estava desligado. Nós vimos aqui que mesmo o equipamento estando desligado, o campo magnético sempre está ligado. Falta de informações básicas. Falta de informações básicas que infelizmente levou essa pessoa que estava visitando um parente, né, à morte. Tá vendo só? Outra manchete aqui que saiu na Globo diz que policial foi ferido por arma que disparou ao ser atraída por aparelho de ressonância. O que foi que aconteceu? Ele entrou para acompanhar o seu pai no exame, certo? E ele estava com uma arma de fogo. Ele era um policial, né? Estava com uma arma de fogo. E ele foi atingido na perna pelo único tiro disparado. A bala acertou um celular que estava em seu bolso e ajudou a diminuir o impacto. O caso ocorreu também aqui no Brasil, em Curitiba, no Paraná, né? Então a história ela foi confirmada. De acordo com a funcionária da clínica, a arma ela foi puxada pelo magnetismo, enquanto o pai do policial era posicionado na máquina por uma enfermeira. O oficial ele não sabia que não poderia estar com objetos metálicos. A polícia retirou a arma da máquina que voltou a funcionar. Então, qual foi o erro daí? Será que foi o erro do policial? Não. O policial entrou como acompanhante. Assim como precisa fazer uma anamnese no paciente, também precisa fazer uma anamnese no acompanhante. Já pensou o acompanhante ter um tipo de aneurisma, um marca-passo? Ele vai entrar na sala. Então, mesmo ele, se está posicionado fazendo o exame, ele está dentro da sala com o campo magnético que está sempre ligado. Então, foi o que aconteceu. Erro da onde dos profissionais em não fazer a anamnese com essa pessoa. Com uma arma de fogo, se essa bala tivesse, né, atingido outra parte do corpo dele ou de outra pessoa. Né? Então, isso é para a gente refletir, e é importante sim saber o fundamento teórico. Tá bom? E aí chegamos aqui na parte final do nosso assunto, que é sobre o meio de contraste, né, na ressonância. Então, qual é o meio de contraste usado em ressonância magnética? Será que deixa o exame melhor mesmo? Será que precisa mesmo utilizar a ressonância? Então, aqui eu mostro para vocês duas imagens, certo? As duas imagens são de ressonância da mesma estrutura do corpo do paciente. A primeira está sem contraste, tá vendo? A gente consegue ver aqui uma inflamação, uma cápsula articular aqui inflamada, nessa parte aqui da cabeça, do colo femoral do paciente. E depois, com o meio de contraste, a gente consegue ver realmente a extensão da lesão, tá vendo? Da inflamação no paciente. Então, o exame da ressonância já é um exame com uma boa qualidade, acaba ficando 1000 vezes melhor com a administração do contraste. Então, vale a pena, sim, né? Você já paga caro por um exame, então é perfeito quando o médico também pede a administração do contraste. Então, o contraste escolhido é o gadolínio, certo? Não é o iodo, não é o sulfato de bário, é o gadolínio. O gadolínio, ele é um elemento químico também, isso aqui é um elemento químico metálico, paramagnético, ou seja, que tem afinidade com magnetismo, campo magnético, certo? Ele apresenta um aspecto semelhante ao aço e ele só é tóxico. Mas se o gadolínio é tóxico ao ser humano, como pode ser então utilizado na ressonância magnética e tão bem falado?
porque ele precisa ser administrado junto com outra medicação, uma substância química também, que a gente chama de quelante, certo? Que significa garra, onde vai fazer o quê? Vai anexar as estruturas do gadolínio, como se fosse neutralizar a toxicidade, para que não acabe prejudicando o organismo humano. Então, esse quelante tem que ser administrado junto com o gadolínio para facilitar a sua eliminação pelo organismo e provoca baixas reações ao corpo humano. Então, o gadolínio tem que ser administrado com o dietilenotriamina pentacética. Não vou pedir para vocês, tá? Para que escrevam essa palavra, não. Hoje, essa palavra era substituída por essa sigla aqui, DTPA. Então, gadolínio com DTPA. Esse é o meio de contraste da ressonância magnética. Tá? Então, quais são as vantagens? O gadolínio, ele é administrado em 50% dos exames, certo? É necessário quando há pouca diferenciação entre os tecidos patológicos e sadios, ou seja, ajuda a visualizar melhor, tá? Há necessidade de caracterizar lesões e avaliar normalidades, como nós vimos, né? A gente vê uma lesão inicial, mas quando administra o contraste, a gente vê realmente a lesão, a extensão da lesão, tá? Provoca redução nos tempos de relaxação T1 e T2, ou seja, deixa as imagens mais nítidas, certo? Mais delimitadas. Aqui eu coloquei alguns exames, né, para vocês verem. Aqui mesmo a ressonância magnética da mama, tá vendo? As duas, aqui é sem contraste e aqui é com contraste. A gente percebe que olhando aqui sem contraste, a gente consegue ver uma massazinha aqui, né? Quando administra o contraste, a gente consegue ver de uma maneira mais clara, né, mais correta aqui, essa massazinha, essa massa, né, aí na mama esquerda da paciente. Aqui também é um exemplo de ressonância do crânio sem contraste, a gente consegue visualizar isso aqui, ó. E quando administra o contraste, a imagem, o nódulo, o tumor, ela fica bem mais delimitada, né? Bem mais clara, tá? Aqui a gente consegue ver também uma ressonância ilíaca, tá vendo? Dos vasos aqui. E aqui são as renais. Olha só, os dois rins. Perfeito, né? Aqui a gente consegue ver, né, uma ressonância em T1, né? O líquido está escuro. E aqui é uma ressonância em T1 com quem? Com gadolínio, com contraste. Então é dessa forma aqui, ó. A gente consegue ver que não parece um T2, porque se fosse o T2 ia estar tudo branco aqui dentro, né? Já com gadolínio com contraste, a gente percebe que tem branco, só que ele está se infiltrando, né? Na estrutura aqui cerebral, tá vendo? Diferente da ponderação T2, tá bom? Então aqui também é outra, no plano coronal. T1, olha, o líquido está escuro, e aqui é o que? O gadolínio. Ó, aqui a gente vê uma lesãozinha aqui, ó, mas é bem difícil de ter certeza. Quando administra o contraste aqui, a gente consegue ver, né, a lesão com uma qualidade muito perfeita. Então, o gadolínio, ele é administrado por via intravenosa, tá bom? A via de eliminação dele é renal, ou seja, ele é excretado pelos rins, certo? Os efeitos colaterais do contraste da ressonância é muito baixo. O iodo da tomografia tem efeitos colaterais muito maiores, né? É muito mais perigoso do que o da ressonância. As náuseas em 4%, vômitos 2%, e algum problema aí no intestino, no abdômen é 1%. Então é muito pouca a incidência de efeitos. Contraindicação, gravidez e quem está amamentando, tá bom? E pacientes com insuficiência renal moderada grave. Então, pacientes que têm algum problema, gente, nos rins, né, que já está fraco, e ser submetido ao meio de contraste, a um exame contrastado, né, que vai passar pelos rins, né, no meio clínico, vai piorar mais ainda esse quadro desse paciente. E tem artigos, né, estudos, pesquisas que comprovam isso. E pacientes com insuficiência renal moderada grave que foram submetidos ao exame de ressonância com contraste, eles tiveram uma patologia chamada de fibrose nefrogênica sistêmica. Então, essa é uma contraindicação de grande relevância que vocês precisam, né, na anamnese, tudo direitinho, na entrevista, observar isso, tá? Então, a gente termina aqui no último slide, onde vem falando das vantagens, né, da ressonância em geral.
é um exame que não emite radiação ionizante, é um exame não invasivo, ou seja, não precisa passar por um processo cirúrgico, permite diferenciar de modo mais preciso, né? Mais claro, tecidos sadios com enfermos ou tecidos doentes, alta resolução espacial, né? Diferentes planos anatômicos por meio de contraste seguro, que é o da dormida, tá? Então, essas são algumas das vantagens, né, principais que a ressonância ela proporciona, né, a todos nós, certo? Então, essa foi a nossa última aula de ressonância. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, né, sobre esse mundo aí da ressonância magnética. E qualquer dúvida, eu vou estar aqui sempre à disposição, tá?